Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Para vocês que nos acompanham, talvez surja a dúvida. Patrick, você aqui, numa sexta-feira? Pois é, camaradas, em tempos de coronavírus, em tempos de quarentena, nós decidimos que a partir de agora teremos 2 edições semanais do nosso podcast. A partir de então, todas as segundas e sextas-feiras a gente vai se encontrar. Agora, vamos dividir um pouco os assuntos. E, se organizar direitinho, a gente consegue falar de tudo. No programa de hoje, a gente conversa com a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, com o companheiro Walter Pomar e com o companheiro Daniel Valença, do Rio Grande do Norte. Companheira Natália Sena. Semana passada a gente se encontrou na reunião do Diretório Nacional do PT. A principal polêmica dizia respeito ao Fora Bolsonaro. Nós não aprovamos uma resolução que dizia isso. Pelo contrário, as propostas apresentadas foram derrotadas em votação da direção. No entanto, poucos dias depois, no dia 18, com o cancelamento dos atos, em todo o país aconteceu um grande panelaço. E a palavra de ordem foi Fora Bolsonaro. Além disso, 3 pedidos de impeachment foram apresentados na Câmara dos Deputados. Além disso, todas as análises das redes sociais indicam um isolamento por parte do presidente e do bolsonarismo. Ou seja, parece haver um ambiente crescente para reforçar essa palavra de ordem. Mas e aí? Impeachment? O que isso proporciona? Mourão? Maia? É um debate tanto que está crescendo e que nós não podemos deixar de falar sobre ele. Natália, o que você comenta sobre esse debate na reunião do Diretório Nacional do PT? Oi, Patrick. Oi, todo mundo que acompanha o podcast Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Queria primeiro saudar essa iniciativa de fazer um podcast a mais durante esse período de intensa crise que a gente está passando. Acho que é relevante a gente estar com cada vez mais frequência analisando a situação do país, do mundo, enfim, propondo ações e debatendo medidas em relação ao governo Bolsonaro. Eu queria começar resgatando um pouco do que a gente falou no programa anterior sobre a reunião da direção nacional do PT. Na segunda-feira, eu gravei relatando, mais um informe de como foi o que aconteceu, tanto na reunião da Executiva Nacional quanto do Diretório Nacional. E no decorrer da semana, a discussão travada nessas reuniões, principalmente na reunião do Diretório Nacional, se mostrou muito conectada e cada dia mais urgente em razão do aprofundamento da crise do coronavírus. Então, foi muito importante, na minha opinião, que o PT tenha reunido a sua direção nacional, uma reunião de fôlego no último final de semana. Não havia a previsão de qual seria o nível de aprofundamento da crise em razão do coronavírus, que proporções isso tomaria, A gente não tinha uma previsibilidade que estaríamos na situação que estamos hoje. E aí, nesse sentido, o acúmulo decorrente do debate político naquela reunião foi relevante para a gente tentar posicionar o PT de forma adequada, o que, na minha opinião, ainda não aconteceu e tem relação com o debate sobre a saída política que a gente tem que propor diante da situação alarmante de crise que a gente está vivendo. Então, a primeira coisa que eu queria era resgatar mesmo a discussão feita no Diretório Nacional do PT em torno das 3 emendas. A emenda que defendia a luta pelo fim do governo Bolsonaro, a emenda que afirmava que era legítimo defender fora Bolsonaro e impeachment, de forma articulada com o trabalho de recuperação do nosso apoio na classe trabalhadora, e a terceira emenda que defendia que a gente incluísse nos nossos textos, na nossa linha política, a palavra de ordem do Fora Bolsonaro.
Essas 3 emendas foram rejeitadas diante do aprofundamento da situação política decorrente da forma como o governo lidou com o coronavírus, está lidando, mas também decorrente da própria situação de saúde, das condições de vida do povo em razão da pandemia. O debate ele segue sendo travado no PT, na esquerda como um todo, tanto que uma parcela do PSOL resolveu entrar com pedido de impeachment de Bolsonaro agora essa semana. Enfim, então é um debate que segue em curso. Não foi encerrado no Congresso Nacional do PT, por mais que alguns queiram dizer que foi. Não foi encerrado na reunião do Diretório Nacional, apesar da derrota das emendas, e não vai ser encerrado de forma breve, não vai ser encerrado logo, porque é o que está posto para nós, enquanto organizações políticas que lideram a oposição a esse governo. O que fazer diante da crise, o que fazer diante do despreparo, do descaso do governo com a saúde pública, o que fazer diante das medidas que não protegem o emprego, não protegem os salários, não protegem os mais pobres, o que fazer nós que estamos fora do governo, que instrumentos nós temos para seguir apenas na denúncia, na atuação institucional, ainda mais em tempos onde a mobilização de rua está impossibilitada, mesmo que temporariamente. Então, o debate da iniciativa política ele surge num contexto onde nós não temos como, né, na nossa opinião, na minha opinião, ficar restritos a cobrar que o governo mude a sua política. Aliás, é uma ilusão tremenda, né? Sabendo que estamos diante de um governo de milicianos, golpistas, ultraliberais, acharmos que uma crise que coloca em situação vulnerável toda a população, mas especialmente os mais pobres e miseráveis, diante de uma crise como essa, o governo vai necessariamente girar a política, fazer um giro drástico, que é o que precisaria ser feito, para atender às reais necessidades do povo. Eu não acho que o governo tenha condições de fazer isso, nem vontade, não é o que eles acreditam, não é o que eles querem, e, enfim, não acho que é o que vai acontecer, né? Então, diante disso, a gente precisa, sim, nós do PT, da esquerda brasileira, dar um passo adiante e definir melhor qual é a nossa posição em relação a esse governo. Nós somos contra a sua política, nós queremos que ele dure até 2022, ou nós queremos acabar com ele antes, nós queremos chamar eleições já e garantir que as eleições sejam eleições livres, das quais Lula possa participar, ou nós vamos ficar denunciando, fazendo discursos e notas, apresentando medidas legislativas, ações judiciais, esperando que alguma migalha seja contemplada pelas instituições e pelo governo Bolsonaro. Essa é a reflexão aí que está colocada em relação ao tema do fora Bolsonaro, impeachment, a linha que a esquerda e as organizações políticas precisam definir, a linha de ação, a linha política prática para esse novo período que está se abrindo aí para a gente. E aí, diante disso, a minha opinião, falando bem diretamente, é que a gente precisa, de uma vez por todas, se colocar na linha de frente da luta pelo fim do governo Bolsonaro. Precisamos adotar todas as ações concretas que forem possíveis para materializar isso, para criar as condições para que essa ideia ganhe uma maioria na classe trabalhadora. É óbvio que derrubar um governo, derrotar sua política não é algo que se alcança apenas com uma palavra de ordem, mas a gente também acha que as palavras de ordem não podem ficar paradas esperando o dia que elas tiverem condições de se materializar. Então, é urgente colocar a esquerda, colocar os partidos de esquerda, os movimentos sociais na linha de frente na luta pelo fim do governo Bolsonaro. Porque, veja, Patrick, a lógica de ir aos poucos enfraquecendo a política do governo e acreditar que isso é suficiente para tornar o governo frágil e derrubá-lo, desconsidera muitas coisas, né? Desconsidera o golpe, desconsidera que o lado de lá não está disposto a nos tolerar como em outro momento já esteve,
desconsidera que o governo ser enfraquecido paulatinamente pode fazer com que a sua queda caia nas mãos de outro setor da direita, que eles estão em conflito, é explícito isso, enfim, tem muitas possibilidades que esse movimento de jogar parado desconsidera. Então, enfim, o fato de a gente ser o maior partido da oposição hoje, de termos governado o Brasil, a gente tem que entender que isso não nos coloca no lugar de líderes naturais, né, do combate contra o governo Bolsonaro e contra suas políticas. Então, não é devagar e sempre que a gente vai derrubar esse governo, né? Vai ter que ter ruptura, vai ter que ter radicalidade prática, radicalidade política, e isso a gente ainda não conseguiu implementar na linha política do nosso partido. Nesse contexto, é sempre bom a gente estar lembrando de qual foi a reação do governo Bolsonaro a toda essa crise. É um governo que fez deboche, fez pouco caso, chamou de histeria coletiva, estimulou aglomerações no momento que as aglomerações estavam sendo desestimuladas por recomendações médicas. É um governo que apresenta propostas para a situação que colocam as pessoas ainda mais na miséria. Numa situação dessa, essa semana mostrou, os últimos dias mostraram que está em curso uma perda de apoio do governo, né? Os 2 dias de protestos através dos chamados panelaços, o primeiro dia espontâneo, o segundo dia convocado, e o próprio movimento nas redes sociais, os monitoramentos de rede que a gente acompanha, indicam isso, que há um movimento que não dá para criar expectativas de que seja duradouro nem consolidado, mas há um movimento de perda de apoio do governo Bolsonaro, e justamente num contexto desses é que a oposição, a esquerda, precisa apontar para uma iniciativa política que tenha eco no ambiente de insatisfação, né? Então, também tem uma opinião de que a entrevista coletiva dada pelo presidente com uma parte da equipe ontem foi uma tentativa de dar uma espécie de freio de arrumação, passar a impressão que se preocupa, mas foi uma verdadeira gafe coletiva, né? Aquela coisa com as máscaras mal colocadas, Bolsonaro não consegue deixar de dizer certas aberrações, como a questão da histeria coletiva, como a questão do ato do dia 15, que ele insiste em sustentar que foi algo razoável ele ter ido. Enfim, então, um ambiente desses de perda de apoio, de crise profunda na população, na classe trabalhadora, que vai ver nos próximos dias e semanas as suas condições de vida piorarem muito, e a gente está diante dessa situação e do ambiente propício a estar afirmando que a gente é pela derrubada desse governo o quanto antes for possível. Agora, Natália, sobre isso da derrubada desse governo. No começo do podcast eu mencionei que essa é uma das questões que coloca muita gente hoje na dúvida, né? Porque o debate e o que vem depois? E o que vai acontecer? Como que tu avalia esses riscos existentes? Pois é, existem riscos, claro, né? Sempre quando a gente abre esse debate, vem a discussão. Mas aí, sai Bolsonaro e fica Mourão? Eu acho que, primeiro que não existe saída sem riscos. Né? No cenário de hoje, até convocar novas eleições é um risco. Nada está garantido que a gente vai ganhar as novas eleições, nem com a participação de Lula. Então, eu acho que óbvio que Mourão não é um risco, ou não é uma opção. Claro, é um risco imenso, na verdade. Mas também não existe saída sem riscos. E nós precisamos defender que a saída é com eleições livres, sem Bolsonaro, sem Mourão, sem Moro, sem Paulo Guedes. Enfim, a gente precisa se movimentar nesse sentido, e o que não dá é para jogar parado, né? No cenário de turbulência, ainda mais, jogar parado pode levar a um tombo ainda maior.
Mudando um pouco a pauta, Natália, com relação ao Congresso Nacional. A situação do coronavírus está fazendo com que a rotina de todo o país seja alterada. Ontem, inclusive, no Nordeste, vários governadores anunciaram o fechamento das divisas dos estados. Muita gente queria que o Congresso fechasse, mas você pode falar para a gente como é que vai ser a dinâmica de funcionamento do Congresso Nacional, aquilo da aprovação ou da discussão de reformas ultraliberais para piorar ainda mais as condições da vida do povo e diminuir o Estado brasileiro. As medidas do Paulo Guedes, do Bolsonaro, como que elas ficam agora, em tempos de crise do coronavírus? Sobre o funcionamento do Congresso, a situação é a seguinte. Foi aprovado o estado de calamidade pública, foi aprovado ontem, na quarta-feira, dia 18. Isso significa a flexibilização da meta fiscal com o objetivo de realizar as despesas necessárias decorrentes da questão do coronavírus. Então, isso foi aprovado já. Foram aprovadas algumas outras medidas, como transferência de recursos para a saúde, como proibição de exportação de equipamentos médicos e hospitalares utilizados no tratamento do coronavírus e também outra medida sobre restrição à produção de álcool 70%. Isso é o que foi aprovado até agora. Existe uma enxurrada de projetos de lei que estão sendo feitos em relação ao assunto. Eu posso falar mais dos projetos que o Partido dos Trabalhadores está elaborando, relacionados à garantia do emprego, dos salários, medidas de assistência social, de fornecimento de crédito, para atender especialmente os trabalhadores informais, os precarizados, para garantir o emprego, a estabilidade no emprego de quem tem carteira assinada, algumas medidas em relação aos pequenos empresários, em relação aos rurais também, pessoal da área da cultura, algumas questões relacionadas à moradia também estão sendo pensadas, principalmente em relação a quem vive na rua. Enfim, tem um leque de medidas sendo propostas pelos parlamentares para dar conta aí da situação social e econômica que vai se colocar nos próximos dias e semanas aí para uma grande parcela da classe trabalhadora brasileira. Além disso, sobre o funcionamento em si do Congresso, o que está colocado é a realização de votações através de um sistema virtual, ou seja, vai ter um funcionamento remoto. Esse sistema ainda está em um momento de ser desenvolvido, provavelmente vai começar a funcionar a partir da próxima semana, mas a perspectiva é que a votação das medidas, tanto as que os parlamentares estão propondo, quanto as que o governo vai propor, se dê através desse sistema virtual para evitar aglomeração nas dependências da Câmara dos Deputados e do Senado. O funcionamento cotidiano está bem restrito, praticamente não entra ninguém de fora, servidores entram, mas a maioria dos gabinetes e dos setores estão adotando sistemas de rodízio e de home office, de forma a manter o trabalho funcionando, no entanto, de forma que as pessoas não tenham contato ou tenham o contato mínimo que for necessário. Politicamente, o debate com o Rodrigo Maia está se dando no sentido de que as votações tentem ser o máximo possível consensuais e prioritariamente sobre questões relacionadas ao coronavírus. Nesse prioritariamente é que mora o perigo de alguma medida que não seja relacionada ao combate à pandemia ou alguma maldade de outro tipo, acabe entrando em pauta num momento como esse, onde o debate é feito de forma remota e, naturalmente, por causa disso, não tem o mesmo grau de discussão e de negociação que é possível ter com as coisas funcionando de forma normal. Então, é preciso estar atento aí à pauta do Congresso, o que é que vai realmente para discussão, para votação, cobrar que as questões sejam realmente relacionadas ao coronavírus e medidas, obviamente, que no sentido de garantir mais Estado. É um momento em que é necessário mais política de saúde, mais política de assistência social,
que é necessário colocar dinheiro na mão das pessoas para que elas possam sobreviver, e por isso o parlamento vai ter essa função aí de debater essas questões. O que está colocado, apesar da quantidade grande de projetos apresentados pelos deputados e senadores, é que o governo também vai apresentar propostas, provavelmente via medida provisória. Então, é possível que o debate acabe girando em torno das medidas provisórias apresentadas pelo governo e o que possa ser feito seja as emendas, né, para alterar o teor do que o governo vem a propor. Mas isso aí a gente só tem como saber ao longo dos próximos dias, a partir da próxima semana, e a gente pode ir comentando aí nos próximos programas o que é que efetivamente vai sendo aprovado ou não. É isso. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Agora, Walter, falando propriamente da crise que a gente está passando, que é provavelmente a maior crise vivida pela nossa geração. Ela é uma crise que vem na cauda de uma crise econômica que já se avizinhava, uma crise sistêmica do modo de produção capitalista e que, com o coronavírus, puxou mais para perto, né? E que, inclusive, nesse momento, coloca sob ameaça as condições de funcionamento do sistema. Na tua opinião, Walter, quanto tempo vai durar essa crise? E como que a esquerda deve lidar com ela? Ou seja, como que a gente deve enfrentar essa crise? E, principalmente, como que a gente consegue ou deve agir para sair dessa crise? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Então, Patrick, antes de falar do assunto da entrevista, eu queria falar da importância dessa ferramenta. Já se converteu em algo parte do nosso cotidiano e, mais importante ainda, nesse momento em que a gente está enfrentando crescentes restrições de mobilidade. Por isso, saúdo a tua decisão de fazer 2 podcasts por semana, um na sexta, um na segunda-feira. Entrando no assunto aqui da nossa entrevista, nós estamos em meio a uma crise mundial, a uma crise sistêmica, a uma crise do capitalismo. E isso está evidente em vários planos, né? No plano da geopolítica, no confronto entre China e Estados Unidos, no plano da política, no confronto entre a extrema-direita e os capitalistas e as classes trabalhadoras, no plano social, ideológico e no plano econômico estrito sensu. Desde 2008, vem se acumulando elementos para uma crise aguda. E essa crise aguda está em curso agora, na nossa cara, né? Uma queda prolongada da atividade econômica que vai se acentuar por conta do coronavírus, uma tendência à inadimplência que vai afetar as empresas, que vão deixar de pagar as suas dívidas, gerando uma pressão sobre o setor financeiro que pode resultar, num novo crash como aquele que nós tivemos em 2007 e 2008. Quanto tempo vai durar essa situação de crise? Como será o day after disso? Olha, depende do que a gente fizer, né? Por isso é que é muito importante que a esquerda, aqui no Brasil, em cada país do mundo, encare essa situação que a gente está vivendo com sentido de urgência, com sentido de radicalidade, oferecendo alternativas sistêmicas e alternativas políticas. Portanto, a gente quer sair dessa crise virando a mesa, colocando a classe trabalhadora no poder e colocando o socialismo como alternativa concreta. Tu fala em a gente apresentar a defesa do socialismo, e isso me faz lembrar que, nesse momento, alguns países que estão enfrentando a crise de um certo jeito, como é o caso da China, por exemplo, estão agindo no sentido de criar condições para sair da crise melhores, né, com o Estado fortalecido. Um exemplo também muito emblemático é a construção do hospital na China, né, que vai servir e vai continuar funcionando depois. Por outro lado, alguns países na Europa que têm condições, mesmo com governos de direita, estão investindo, né, estão pegando grana, pegando dinheiro
e pagando o salário dos trabalhadores, estão ampliando a rede de saúde. Mas não é o caso aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro e a coalizão golpista ignoraram as consequências e a gravidade da crise e o país foi pego completamente desguarnecido, né? E aí, meu velho, eu te pergunto, qual que é o impacto que tu avalia da pandemia aqui no Brasil, tendo em vista, inclusive, o que está acontecendo, o que já aconteceu também em outros países? Olha, Patrick, do que eu tenho lido e do que eu tenho escutado, eu concluo que o impacto da pandemia do coronavírus aqui no Brasil vai ser brutal, por dois motivos interligados. De um lado, a desigualdade social, de outro lado, o enfraquecimento do Estado por causa das políticas neoliberais. O tecido social é mais frágil e a capacidade de intervenção do Estado é menor. Por isso, é fundamental que a oposição lute com unhas e dentes por medidas econômicas e sociais que compensem essa situação de fato. Medidas que protejam o povo. Por exemplo, estabilidade no emprego. Ninguém pode ser demitido nesse momento. Manutenção dos empregos e dos salários. Ninguém pode ser privado das condições de sobrevivência. Tem que ter política pública, por exemplo, um Bolsa Família ou uma linha de crédito para todos os trabalhadores precarizados que vão sofrer brutalmente nesse momento. Tem que ter políticas emergenciais para proteger quem está desempregado, salário, desemprego. Enquanto durar a crise, tem que ser garantido para todo mundo que esteja nessa situação. Aluguéis, quem não tem condição não pode ser posto para fora da sua casa por não pagar o aluguel nesse momento. Água, luz, tem que estar garantido para as pessoas, assim como também o gás para poder cozinhar. Transporte de graça para as pessoas. É um momento de crise que tem que ser enfrentado com medidas que em outros países, governantes de direita consideram como sua obrigação. E que aqui no Brasil, essa elite de merda, este governo de merda, essa classe capitalista de merda que a gente tem aqui, não quer aplicar. Pelo contrário, eles querem demitir pessoas, reduzir salário, aproveitar para aprovar reformas ainda mais destrutivas. Enquanto a gente não se livrar desta gente, esse país não vai superar a sua condição de ser um dos países mais desiguais do mundo, né? Se a gente não fizer isso, né? Se a gente não tiver força como oposição para impor essas medidas econômicas e sociais, os caras vão usar esse decreto de calamidade pública ou essa situação para transferir dinheiro para as grandes empresas, como de certa maneira o Banco Central já está fazendo quando autoriza os bancos privados a ter mais facilidade para operar. Walter, tu listou essa série de medidas que eu concordo totalmente, mas vamos lá, descendo um pouco mais. Basta apresentar medidas que a esquerda brasileira tem que tomar frente ao governo Bolsonaro, é apenas apresentar essas medidas, ou seja, confrontar o governo Bolsonaro do ponto de vista institucional, porque eu queria voltar aqui a um ponto que a gente começou a tratar no começo do podcast, falando com a Natália. Não seria o caso, neste momento, de aumentar o tom no enfrentamento ao governo Bolsonaro, mostrando que a política ultraliberal tem como consequência a destruição do Estado e a morte das pessoas, que ela não tem condições de enfrentar uma situação como essa e que, portanto, se ela não nos serve, ela deveria acabar? Exatamente, Patrick. Não basta a gente apresentar medidas para proteger o povo e não falar nada sobre a maior ameaça que existe ao povo brasileiro hoje, que é o governo Bolsonaro e a coalizão golpista, que o colocou lá, que com ele tem diferenças, mas que compartilha com ele um programa de destruição dos direitos sociais, de restrição das liberdades democráticas e de subalternidade do país no plano internacional. Por isso, não está certo quem passa a impressão de que a gente tem que ter união nacional contra o coronavírus. União nacional contra o coronavírus não é possível com o governo Bolsonaro. E ele dá exemplos e provas disso todo dia, né? Por isso tem que tirar esse governo e tem que antecipar
as eleições presidenciais, aproveitar que esse ano de 2020 tem eleições municipais e fazer nesse ano novas eleições gerais. Porque não é possível a gente falar que nós temos um governo miliciano, um governo neofascista, um governo terraplanista, um governo que faz galhofa, que desconsidera a gravidade da pandemia e achar que está tudo bem, que isso é um detalhe, que deixa os caras lá e a gente vai tocando. Não existe isso. Este governo não pode continuar, sob pena da situação no Brasil ficar cada vez mais grave. Agora, falando nisso, né, teve essa semana um episódio interessante, né? Foram 3 pedidos de impeachment apresentados, um por um deputado distrital de Brasília, um pelo Alexandre Frota. Mas eu queria te perguntar com relação ao episódio do pedido de impeachment feito por parlamentares do PSOL. Uma parte da bancada do PSOL assinou e apresentou junto com outras pessoas, né, escritores, artistas, um pedido de impeachment. E aí a direção do PSOL publica uma nota contrariando a posição desses parlamentares, dizendo que aquilo não é a posição oficial do PSOL. O que tu achou desse episódio, Walter? Que consequências a gente tem que tirar dele? Veja, esse episódio que ocorreu no PSOL, de alguns parlamentares entrarem com pedido de impeachment e a direção nacional do PSOL criticar a iniciativa deles, é bastante didático, né? Primeiro didático porque confirma aquela tese nossa de que o PSOL tem todos os defeitos do PT e não tem as qualidades, né? Mas, para além disso, o que a gente tem que extrair desse episódio é o seguinte: a defesa do fora Bolsonaro, ou a defesa do impeachment, ou a defesa do fim desse governo, não é um discurso para que um parlamentar ou uma corrente política se projete de maneira midiática e oportunista. É, de verdade, um objetivo a ser conquistado. E então, a primeira tarefa de quem chega a essa conclusão é procurar as organizações irmãs da esquerda para pactuar uma linha de ação comum. O PT, o PCdoB, o PSOL, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a CUT, as demais centrais sindicais, a UNE, essas organizações que junto com o MST expressam a vanguarda da classe trabalhadora, têm que buscar se colocar de acordo em uma política comum para antecipar o fim desse governo. Pode ser que a gente não consiga fazer isso, mas é necessário que a gente busque fazer isso. Como eu falei num debate um dia desses, a gente não pode agir frente a um governo que, como a rainha disse, vocês não têm pão, comam brioches. A gente não pode reagir a isso pedindo para baixar o preço dos brioches. A gente tem que reagir a esse tipo de escárnio que o governo Bolsonaro faz contra nós todo santo dia, dizendo que é preciso terminar esse governo já, não amanhã e não apenas em 2022. Agora, Walter, para a gente terminar aqui contigo, eu queria também tocar num ponto que eu conversei com a Natália, que você acabou mencionando. Mas é o seguinte, essa posição que nós temos defendido, que fora Bolsonaro, ou seja, o ideal seria que esse governo nunca tivesse começado e que ele acabe imediatamente. Essa posição ela foi muito reforçada essa semana com os atos do dia 17, do dia 18, inclusive ontem também aconteceu o panelaço, enfim, essa movimentação de mais gente se colocando para pedir impeachment, enfim, parece que está correta essa posição. Tu tem esse entendimento também? Isso tem sido reforçado, tem ganhado força e, portanto, nossa militância tem que estar muito segura na hora de fazer essa defesa e defender, sustentar essa posição? Certamente, Patrick. Essa posição que a gente está defendendo, de que é preciso pôr um fim neste governo o mais rápido possível, saiu reforçada do que ocorreu nos últimos dias, em particular no dia 18. Saiu reforçada, por um lado, porque o governo Bolsonaro fez uma atrapalhada atrás da outra, demonstrou que ele é um obstáculo concreto e real ao enfrentamento da crise,
E também saiu reforçada porque houve uma maciça manifestação no dia 18 pelo Fora Bolsonaro. Claro que uma parte do povo, especialmente do povão, não apareceu ainda. Claro também que a manifestação do dia 18 foi uma confluência dos nossos, que nunca votaram nesse cara, que sempre nos opusemos a ele, com uma parte deles, uma parte dos batedores de panela contra Dilma, contra o PT, contra o Lula, se manifestou no dia 18 também. Isso tem que ser levado em conta na análise política, não para a gente ter dúvida, mas pelo contrário, para a gente ter pressa. Porque como há uma divisão do lado de lá, essa divisão pode levar ou a uma recomposição entre eles, ou a um confronto entre eles. E esse confronto pode ser tanto no sentido de uma espécie de ditadura bolsonarista, quanto pode ser um confronto que leve uma parte da coalizão golpista a tirar o Bolsonaro do caminho. Eles não sabem como fazer isso e têm dúvida se vale a pena fazer isso, uma vez que o passo seguinte é, talvez, o regresso da esquerda. Mas esse é um ambiente de instabilidade política, no qual há, inclusive, parlamentares da direita que estão falando de cancelar, adiar as eleições de 2020, jogar para 2022. Nesse ambiente de confusão, vão surgir propostas de todos os tipos. Por isso, a esquerda tem que ser muito ágil e tem que ser muito politizada. Ela tem que oferecer uma saída para a crise no terreno programático, para proteger o povo, e uma saída para a crise no terreno do poder. É preciso oferecer uma alternativa para o país. Até onde eu consigo enxergar neste momento, a alternativa passa por antecipar as eleições de 2022, fazê-las este ano e eleger um novo presidente para o país. Claro que nós queremos eleições livres, e eleições livres são eleições de que o nosso companheiro Lula possa participar. Ele tem que ter os seus direitos políticos devolvidos, né? Massa, meu velho. Obrigado, Walter. E, companheirada, a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença, lá do Rio Grande do Norte, que comenta pra gente um pouco de como ele tem percebido o impacto da crise em outros países aqui na América Latina, né? A crise teve seu epicentro inicial na China, chegou e atingiu forte e intensamente a Europa, e a gente tem visto que agora ela se espalha muito rapidamente aqui na América Latina, na América, no Brasil em particular. E o Daniel comenta também como que outros países no nosso continente, da região, têm enfrentado essa situação. Olá, Patrick. Olá, Natália. Olá, Walter. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela decisão de termos 2 episódios por semana do podcast. É uma decisão fundamental, tanto para que as pessoas tenham acesso a mais conteúdos, mas também porque neste momento a conjuntura está se transformando com a rapidez impressionante. Então, sem dúvidas alguma, uma nova edição semanal será importantíssima para esse período histórico que estamos vivendo. Patrick, olha, o coronavírus, a primeira confirmação, vem desde 1º de dezembro de 2019 na China. De lá, ele se expandiu para a Europa e estamos agora em 20 de março, ou seja, faz muito tempo do início da expansão desse vírus. E nesse período, qualquer mínimo de responsabilidade faria com que fosse possível tomar ao menos medidas de precaução em relação à sua transmissão. Todo mundo acompanhou que ele surge na China, se expande para a Europa e chegará na América Latina em um período mais recente, ou seja, era possível ao longo de todo esse período termos uma melhor preparação para quando o vírus chegasse às nossas terras. E aí, na América Latina, inclusive governos neoliberais, governos golpistas como o da Bolívia, esses governos têm tomado medidas mais duras, ou seja, têm tentado ao menos governar.
Então, se nós pegarmos Peru, Equador e Bolívia, os 3 decretaram toque de recolher no período noturno. E qual é a postura do presidente Jair Bolsonaro? A postura dele, ele simplesmente não participou de uma videoconferência com presidentes sul-americanos sobre o coronavírus, realizada recentemente, e mais ainda, quando vai se voltar à ação do continente para impedir o avanço do corona, a sua decisão é fazer um Twitter em que ele diz, abre aspas, considerando a incapacidade do regime ditatorial venezuelano de responder à epidemia Covid-19, o governo brasileiro adotará medidas restritivas na fronteira com a Venezuela. Ora, a Venezuela é um país que tem apenas 42 casos confirmados, nenhuma morte. É uma realidade infinitamente melhor do que a que estamos vendo no Brasil neste momento. Inclusive, na Venezuela, o governo Maduro decretou desde segunda-feira quarentena social coletiva obrigatória. Ou seja, desde a segunda, dia 16 de março, estão abertos em todo o país apenas os equipamentos públicos e privados de saúde, hospitais, farmácias, etc., e que tenham relação com abastecimento, mercados, mercadinhos. Há um controle, inclusive, da quantidade de pessoas no interior dos mercados. Tem uma obrigatoriedade de distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas ao longo das filas. Há um controle de quantos podem entrar e quantos devem ficar do lado de fora, mantendo essa mesma distância. As pessoas devem frequentar os mercadinhos apenas e mercados apenas próximos às suas residências. Enfim, há um conjunto de medidas que faz com que o quadro lá seja infinitamente melhor do que o daqui, por mais que Bolsonaro ainda insista em atuar visando deslegitimar governos legitimamente e democraticamente eleitos vizinhos nossos. Se nós formos para outro país, também odiado pelo bolsonarismo, onde as reformas, essa agenda de reformas que a gente vivenciou de 2016 para cá, reformas trabalhistas, da Previdência, etc., onde esse conjunto de agendas foi derrotado pela população nas urnas, se nós formos para a Argentina, lá nós vamos ter, neste momento, 128 pessoas infectadas e 3 mortos. A partir da meia-noite desta sexta-feira, 20 de março, o governo do Fernandes decretou quarentena obrigatória para o conjunto da população. Ou seja, na Argentina, nesse momento, estão funcionando apenas as áreas de saúde, alimentos, áreas sensíveis como petróleo, refinarias, etc. O governo decretou a estabilidade provisória, o direito ao salário de todos os trabalhadores do setor público e da iniciativa privada, bem como a garantia de uma renda mínima semelhante ao nosso Bolsa Família para aqueles que não detêm renda. Mesmo as áreas sensíveis que estarão em funcionamento, então, por exemplo, o mercadinho da esquina, o trabalhador, enfim, vai ter que alguém trabalhar para que ele funcione e as pessoas comprem, tudo bem, mas mesmo estas áreas sensíveis que estarão abertas, os idosos a partir de 60 anos e pessoas em grupo de risco, pessoas grávidas, com doenças pulmonares, enfim, quem está no grupo de risco, obrigatoriamente essas pessoas têm o direito de entrar em quarentena. E o patrão, seja ele o poder público ou a iniciativa privada, tem a obrigação de manter o pagamento salarial dessas pessoas. É claro, é óbvio que o governo também criou uma série de medidas para salvar empresas, especialmente pequenas e médias empresas. Mas percebamos como há uma ação articulada visando ao isolamento para evitar a transmissão do vírus e visando a proteção econômico-social das classes trabalhadoras em geral. Por fim, já que estamos falando aqui de vários países que a direita, a extrema-direita, os liberais, os neoliberais, os milicianos odeiam, não poderíamos deixar de falar também de Cuba. Cuba ela tomou uma série de medidas de prevenção desde o surgimento do coronavírus. Ela faz um controle epidemiológico em toda a chegada de turistas e nacionais ao território cubano.
Então já são mais de 12 mil turistas que passaram pelo controle, ao contrário do que ocorre no Brasil, quando aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, mais de 2 mil turistas ingressaram sem passar por nenhum tipo de controle. Vimos agora a situação da Bahia, em que o governador precisou ir à justiça para conseguir ter algum tipo de controle de entrada e saída de pessoas no seu estado. Então, Cuba realiza isto desde esse surgimento. Apenas em 12 de março surgem as 3 primeiras confirmações, 3 italianos turistas. É importantíssimo lembrar que Cuba, economicamente, tem uma dependência para com o turismo, principalmente após o embargo criminoso dos Estados Unidos. Mas também é importante lembrar que tem equipes médicas que monitoram diariamente os hotéis e os turistas que chegam pelos 14 primeiros dias em que estão em território cubano. E aí Cuba registra, neste momento, apenas 16 casos do coronavírus confirmados, óbvio que tem vários suspeitos, e apenas uma morte, um turista italiano de 61 anos. Nenhum cubano, até este momento, faleceu por causa do coronavírus. Por fim, lembrar da cena histórica que aconteceu do cruzeiro britânico Braemar, que estava com 5 pacientes infectados com coronavírus e mais de 1.000 passageiros a bordo, e após várias tentativas de atracar em Barbados, em Bahamas, enfim, naquela região do Caribe, e todas elas negadas por estes países, Cuba concedeu autorização para que a embarcação atracasse no seu território por razões humanitárias, bem como um primeiro apoio, um primeiro acompanhamento de saúde dessas pessoas infectadas, bem como as que tiveram algum contato com elas nesse cruzeiro. Então, a gente termina esse panorama latino-americano chegando à conclusão de que é sim possível compreender o porquê de o Brasil liderar os casos de mortes infectados em toda a América Latina e no Caribe, e de o porquê a tendência é, em muito breve, a situação se deteriorar e entrarmos em um estado de calamidade, haja vista não só a irresponsabilidade do governo Bolsonaro, mas a atitude criminosa desse governo de tratar esta pandemia da mesma maneira como ele tratou este 1 ano e pouco de governo, fazendo bravatas de extrema-direita, bravatas fascistas, ao invés de preparar as pessoas, as classes trabalhadoras, os mais pobres do Estado, para enfrentar esta situação terrível que enfrentaremos nacional e mundialmente. Por isso, não há como ter dúvida, fora Bolsonaro, e venceremos essa batalha ao longo desse semestre. Um abraço, Patrick, um abraço a todos os ouvintes, e cada uma buscar o máximo possível a sua quarentena, principalmente aqueles e aquelas que têm a possibilidade de escolher, já que o nosso governo não nos permite, ao conjunto da população, o direito de escolher, ou melhor, a imposição de que todas as pessoas devam sim estar em casa para, por uma questão de saúde pública, não tenhamos uma calamidade em um período muito próximo. Daniel, companheiro, obrigado, meu velho. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como eu falei no começo do programa, a gente está agora com 2 edições semanais. É uma contribuição para você que está em casa, que está está tomando medidas de segurança, continuar discutindo, debatendo política e pensando os rumos do país, os rumos da nossa sociedade em meio a esta profunda crise que nós estamos vivendo. A gente volta segunda-feira com mais um episódio. Sigamos firmes, saudações petistas e até breve.